Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Este é um versículo central no livro de Hebreus e é uma explicação do Espírito Santo do fato espiritual chamado morte de Cristo. Se compreendermos bem o significado da morte de Jesus, nós compreenderemos todas as Escrituras e seremos participantes também desta morte, como pecadores que fomos salvos. Assim, prestemos atenção à revelação do Espírito. Primeiramente, diz que os filhos de Deus têm participação comum em carne e sangue. Jesus morreu. O que foi a sua morte? Foi a destruição do diabo. Mas como pode ser isto? Nós, em carne e sangue, somos pecadores. Agora, nós somos espirituais e filhos de Deus, que é Espírito, por meio da morte e ressurreição de Cristo. O que está sendo revelado é que na cruz a natureza diabólica foi destruída. Vejamos a explicação de Jesus para este fato. Quando lemos no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14, Jesus diz assim: "E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna." Observe no versículo 15 que a fé traz a vida eterna. Mas a fé em quem? A fé é neste fato. No fato de que uma serpente foi levantada e, sendo levantada, ela trouxe-nos salvação. Mas a serpente foi destruída. Que serpente é esta que Moisés levantou no deserto? Foi a serpente de bronze. O bronze está relacionado à nossa redenção. Mas é também um julgamento. O altar era de bronze, onde a carne era julgada, imolada e queimada. Portanto, a cruz é o cumprimento do altar. Não há mais um altar na igreja, porque o altar é a cruz. É ali que Jesus morreu de uma vez por todas. Esse fato espiritual não se repete, mas diante de Deus, este fato espiritual é eterno e causa de nossa eterna salvação. Por isso, em Hebreus está escrito que nós somos participantes de carne e sangue. Nós somos participantes da natureza dessa serpente. Somos pecadores. Sim, Jesus foi levantado se fazendo pecado por nós. Jesus foi levantado na forma da serpente, isto é, cada homem pecador é como uma serpente, é como um diabo. O ser humano, sem Cristo, ele não sabe fazer outras coisas a não ser o pecado. Os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu egoísmo e tudo que deriva dessa natureza é pecado. O fruto que deriva da mente humana sem Cristo é pecado. Portanto, Deus providenciou a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Jesus mesmo veio e se encarnou para que pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte. Vamos ler novamente o versículo 14 para que estejamos bem claros a respeito disto. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Deus, por meio de Jesus Cristo, veio e em Cristo houve participação de carne e sangue. Maria lhe deu um corpo como o nosso. Assim, destes também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte,
Então está dizendo que Jesus também participou da carne e sangue, ele se encarnou, ele se tornou homem. E quando ele foi levantado como uma serpente, ali, naquele monte, Deus julgou como ele ofereceu, foi uma oferta pura como um cordeiro, Deus aceitou seu sacrifício, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Versículo 15, Evangelho de João, capítulo 3. Portanto, assim como no deserto, no tempo de Moisés, aqueles que olhassem para a serpente de bronze eram curados da mordida da serpente, da natureza maligna, agora também os que olham para Jesus e creem nele são salvos, são curados dessa enfermidade chamada pecado. É a enfermidade que mata a vida espiritual. Vamos ler uma explicação muito detalhada que há na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Ele diz assim: Filhinhos, não os deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Veja que ele diz assim: o diabo vive pecando desde o princípio, e aquele que pratica o pecado procede do diabo. Portanto, há uma multiplicação do diabo nas pessoas que pecam e vivem na natureza pecaminosa, porque procede dele, e ele vive pecando desde o princípio. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Qual é a divina semente? É Cristo com sua morte e ressurreição. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Sim, exatamente o que Jesus disse para Nicodemos. Precisamos nascer de novo, nascer de Deus, para termos um princípio de vida espiritual e eterno. É a vida eterna que Jesus disse que todo aquele que nele crê tem. No versículo 9, ele ainda diz: porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Observe que ele coloca o amor para aquele que pratica justiça, porque o amor é o cumprimento da lei, é o cumprimento da palavra de Deus. Portanto, meditemos nessas coisas maravilhosas e gloriosas, porque a vida eterna nos veio por meio deste fato espiritual, a morte de Jesus Cristo. Destruiu a nossa filiação diabólica para que nos tornássemos filhos de Deus. Esta é a realidade das Escrituras. Por isto, houve um confronto entre Jesus e os religiosos, porque a religião é o homem tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus. Mas o fato espiritual de Cristo é recebendo e olhando por fé para aquilo que Deus nos deu. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Por quê? Porque ele destruiu as obras do diabo. Quais eram as obras do diabo? Sim, a natureza dos filhos dos homens, a natureza da carne e sangue da qual Jesus participou e se fez pecado por nós, para que as obras diabólicas fossem destruídas. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja contigo. Sim, leia as Escrituras para que, conforme diz o versículo 7 da primeira carta de João, capítulo 3, nós não sejamos enganados. Ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Que a graça e o amor de Jesus esteja contigo. Amém.